O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, estamos lendo o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, ele é um presente do céu. É uma pérola preciosa, né? Uma pérola que a gente precisava ter muito tempo para meditar sobre ele, né? Vejam o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje são aqui vários versículos, bastante grande, inclusive, a narrativa. Mas o Evangelho, ele diz apenas o seguinte: naquele tempo Jesus respondeu aos judeus. E ponto. E aí Jesus começa a falar e vai falando. E é importante a gente saber disso e lembrar disso, que na época de Jesus não tinha um gravador. São João não estava com um gravador para ali gravar tudo o que Jesus estava falando. Aí depois de gravado ele chegava em casa e transcrevia tudo que Jesus falou. Não. Tudo o que está aqui Jesus falou, mas tudo o que está aqui também é algo que João experimentou. E aqui está toda a doutrina de Jesus. Está tudo aquilo que ele de fato veio para dizer. E todas as coisas que ele disse, a gente pode resumir numa única coisa. Ele disse: eu e o Pai somos um. Isso aqui resume tudo. E qual foi o problema que foi colocado quando os judeus foram lá apurrinhar Jesus, né? Eles foram lá e disseram: olha, você não cumpre o sábado. Você não tem nada a ver com Deus, porque você não cumpre as coisas de Deus. E Jesus disse: eu
Jesus, tomando a palavra, disse: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas aquilo que vê o pai fazer. Aí eles tomaram consciência do que era que Jesus estava dizendo. E eles disseram: espera, volta aqui, não entendi, é isso mesmo que você está dizendo? Você está dizendo que você é filho de Deus? E Jesus diz: em verdade eu vos digo. Em hebraico se diz: amém, amém. Sim, eu sou o filho de Deus. Isso daqui caía dentro da cabeça dos judeus como uma bomba. Por quê? Porque o Deus de Israel é uma grande descoberta da humanidade. No sentido de que até a época em que nascem os hebreus, ali com o pai Abraão, todos os povos da terra eram politeístas, inclusive eles, aquele povo que vivia em Israel. Eles adoravam os vários deuses: o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da colheita, Deus do vinho, Deus para cada coisa. Eles chegaram à seguinte conclusão em uma revelação que o próprio Deus faz: olha, não existem vários deuses, existe apenas um Deus. Quando eles descobrem isso, eles descobrem as qualidades de Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus que não tem nome, ninguém sabe o nome dele. Então, se por acaso alguém bater na sua porta e disser que o nome dele é Jeová, manda ele catar coquinho, porque não tem nome. O nome dele não é Jeová. Esse Deus não tem nome. Esse Deus não tem face. Esse Deus não tem imagem. Esse Deus não tem nada. Você não pode representá-lo de forma nenhuma, nem daquilo que está no céu, nem daquilo que está na terra, nem daquilo que está embaixo das águas, como diz lá o Deuteronômio. Não tem como representar, porque nós não conhecemos. Ele é inacessível. E para proteger esse Deus e não deixar que as pessoas caiam na idolatria, eles criam um monte de leis e vão fazendo um monte de decretos, um monte de coisa: guardar o sábado, não pronunciar o nome do Senhor, e por aí vai, uma série de coisas para proteger. Aí agora, esse Galileu maluco que veio lá de Nazaré da Galileia, vem dizer que ele é o Filho de Deus, e é por isso que a raiva cresceu e eles queriam matar Jesus. Mas os judeus, tontos, coitados, não sabiam que de fato ele era o Filho de Deus. E aqui o Filho de Deus, ele vai dizendo várias coisas que nós que seguimos a Cristo precisamos entender. Primeiro, o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Aquele que ama o Pai e não ama o Filho, não ama o Pai, porque os dois são um. Eles na verdade não são um, eles são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ama o Pai, você tem que amar o Filho. Se ama o Filho, tem que amar o Espírito. Se ama o Espírito, tem que amar o Pai. E por aí vai. A Trindade Santa. Depois Jesus vai, ele começa de cima para baixo, eu e o Pai. Depois ele vai dando os passos dos que seguem a Cristo. Aquele que crê, possui a vida eterna. Aquele que crê e ama o Filho, cumpre os mandamentos. E o Filho vai chamar do túmulo todos os mortos. É o Filho que vai chamar. E quando o Filho acordar os mortos e despertar a todos, ele vai julgar os vivos e os mortos. E depois do julgamento, ele vai dizer assim: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Os que fizeram o mal para a condenação eterna. E esse é o final da doutrina de Jesus. Mas vejam, o que é que nós precisamos levar de toda essa história aqui? Primeiro, nós precisamos nos converter. E a conversão é voltar o nosso coração, o nosso rosto, o nosso olhar para Cristo. Compreender que fora de Jesus não tem como nos salvar. Ele é a salvação. Ele é a salvação e a vida. E um dia, assim como o Filho está frente a frente com o Pai, cara a cara com Ele, face a face, nós também estaremos face a face com o Senhor, face a face com Ele.
E converter aqui significa escutar o Senhor, ouvir o Senhor, amar a Cristo, amar o que Ele ama, viver da forma como Ele vive, fazer o que Ele faz, compreender o Pai como Ele compreende. A única coisa que Jesus espera de nós é a atitude de João na última ceia. João, na última ceia, quando Jesus estava se despedindo, era a última refeição, naquela mesma noite ele seria preso. João estava com a cabeça no peito de Jesus, escutando o coração de Jesus, sentindo as dores de Jesus, vivendo aquilo que Jesus vivia. Se nós quisermos ser discípulos do Senhor, a gente precisa fazer a experiência do Cristo. E não dá para esperar o ano que vem. Tem que ser hoje. Porque assim como o Senhor foi preso na última ceia, a gente não sabe se a gente vai ter uma próxima refeição. Vai que não.